Olá, boa noite a todos. Hoje é um dia muito importante para a APM, que nós vamos concluir os nossos webinars do ano de 2021, em que nós primeiramente falamos sobre transplante de fígado, depois um outro webinar sobre medicina do estilo de vida nas doenças hepáticas, e hoje nós temos o prazer de receber a doutora Bianca Della Guardia, que é patologista do grupo de transplante do Hospital Israelita Albert Einstein, minha parceira aí do dia a dia hoje no equipe de transplante. Ela tem doutorado pela USP e a residência também na USP de São Paulo. Também recebo a doutora Roberta Chaves Araújo, minha contemporânea de residência na USP de Ribeirão Preto. Hoje ela é chefe do departamento na parte de NASH, né, no ambulatório de gordura no fígado, e também tem doutorado pela USP de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar sobre gordura no fígado, que é uma epidemia, e sem mais delongas, vamos começar com a primeira apresentação da doutora Roberta Chaves. Já vou te permitir compartilhar, Roberta. Obrigada, Tati. Bom, vou compartilhar. Só mais um detalhe, Roberta. Eu quero agradecer aqui a doutora Rosângela, que ela é a presidente da comissão científica do Departamento de Gastroenterologia. É assim, uma grande incentivadora de agora ter o fígado nesse desenho da APM do Departamento de Gastroenterologia, que isso é novo, é do ano de 2021. E também agradecer ao doutor Marcelo, que sempre está nos ajudando no departamento, e agradecer à AMS com todo o apoio para a realização deste webinar. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a coordenação do evento, o agradecimento em especial à doutora Patrícia. É um prazer estar com vocês aqui hoje para abordar um assunto tão importante, não só para o gastroenterologista, mas também para os colegas cardiologistas, endocrinologistas, os clínicos gerais, entre outros, dada a elevada prevalência dessa doença e a sua íntima associação com a síndrome metabólica. Coube a mim falar sobre a definição, diagnóstico e complicações da doença hepática gordurosa associada ao metabolismo. Eu declaro não ter conflitos de interesse nessa apresentação. Nos próximos minutos, nós vamos seguir essa agenda. Vamos iniciar sobre algumas das definições principais relacionadas à doença hepática gordurosa, dados relevantes da epidemiologia e da história natural dessa doença, como é feito o diagnóstico e suas principais complicações. Bom, aqui nós temos uma imagem à esquerda de um tecido hepático normal. Percebam na imagem à direita que nós temos um tecido hepático repleto de gotículas, predominantemente macrovesiculares, de gordura, o que sinaliza e ilustra um fígado gorduroso. A rigor, a doença hepática gordurosa não alcoólica, e aqui eu utilizo a sigla em inglês NAFLD, de Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, é definida pela presença de esteatose em mais de 5% dos hepatocitos, em associação a fatores de risco metabólicos, particularmente obesidade e diabetes tipo 2, na ausência de consumo excessivo de álcool e de outras doenças hepáticas crônicas. A doença hepática gordurosa, ela
é reconhecida como componente hepático de uma série de condições associadas à síndrome metabólica, como obesidade, dislipidemia, diabetes, resistência à insulina e hipertensão arterial. A nomenclatura atual, NEFID, sugere que o diagnóstico seja de exclusão, doença hepática gordurosa não alcoólica. E há um debate sobre as limitações dessa terminologia e dos critérios diagnósticos atuais. Em 2020, um painel de especialistas internacional sugeriu mudança da nomenclatura para MEFID, Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease, ou seja, doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, com a ideia de que essa nomenclatura refletisse melhor a íntima associação dessa doença com os fatores de risco cardiometabólicos, tanto para o seu desenvolvimento quanto para a sua progressão. Até o momento, as sociedades internacionais de estudo do fígado ainda não aderiram a essa nova nomenclatura, portanto, durante essa apresentação, eu vou manter a utilização utilizando a terminologia NEFID, que é a vigente até o momento. E qual que é a epidemiologia dessa doença? Bom, para conversar sobre isso, eu trouxe o título de uma publicação da revista The Economist, que caracterizou a doença hepática gordurosa como um problema de saúde pública global silencioso. Essa é uma condição de elevada prevalência. Cerca de 25% da população mundial tem doença hepática gordurosa. Por isso, ela é considerada um problema de saúde pública global. 1 em cada 4 adultos tem essa condição e a maior parte não apresenta sintomas. Isso dificulta tanto o diagnóstico quanto a aderência do paciente à mudança de hábitos, uma vez que ele, na maioria das vezes, não tem nenhum sintoma relacionado. Nesse mapa, nós temos a prevalência dessa doença no mundo. Percebam que a prevalência é menor no continente africano. O local de maior prevalência é o Oriente Médio e a América do Sul não fica para trás. A prevalência aqui é de quase 31%. Essas diferenças regionais acontecem não só por questões de consumo calórico diário, hábitos de atividade física, mas também por condições socioeconômicas e fatores genéticos. A prevalência da doença hepática gordurosa chega a 60% nos pacientes diabéticos e mais de 80% dos obesos também apresentam esteatose hepática. Entretanto, essa condição também acontece naqueles que não têm obesidade, denominado NEFID em não obesos, ou Lean-NEFID. Esses pacientes, apesar de apresentarem um índice de massa corporal menor do que 30, normalmente apresentam obesidade central ou outros fatores de risco metabólicos. E qual que é a história natural dessa doença? A doença hepática gordurosa não alcoólica possui um espectro de apresentações, que vai desde um depósito simples de gordura, com inflamação leve, até esteatohepatite, cuja sigla em inglês é NASH, que é uma condição em que há uma inflamação já com lesão hepatocelular, caracterizada histologicamente pela degeneração balaniforme dos hepatócitos, podendo haver progressão da fibrose hepática e evolução para cirrose, descompensação da cirrose e complicações como carcinoma hepatocelular. O curso natural da doença é inconstante, é heterogêneo, caracterizado por mudanças bidirecionais, tanto na atividade da doença quanto na progressão da fibrose. E a fibrose hepática é o principal marcador prognóstico dessa condição. E apesar de menos de 10% dos pacientes com doença hepática gordurosa evoluírem para descompensação da cirrose e carcinoma hepatocelular, dada a elevada prevalência dessa doença, os valores absolutos dessas complicações têm um impacto significativo. Existem já fatores de risco bem associados para a doença hepática gordurosa e para a progressão para a esteatohepatite. Eu gostaria de destacar o diabetes mellitus tipo 2, que pode dobrar o risco para progressão da fibrose hepática, evolução da cirrose e mortalidade nesses pacientes. Aqui nós temos em verde fatores protetores,
como mutações no gene HSD17B13 e fatores comportamentais, como consumo de café e prática de atividade física. Bom, conhecendo como a doença se comporta, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico. E para diagnosticar, é importante reconhecer o perfil do paciente com essa condição. Esse é o perfil típico. É um paciente que, na maioria das vezes, é assintomático. Normalmente, esses pacientes são identificados durante a avaliação de alguma outra condição, então são seguidos por nefropatia, hipertensão, diabetes, e é realizado um exame de imagem por algum outro motivo, e nesse exame de imagem identifica-se a esteatose. Ou são solicitadas as transaminases e identifica-se a alteração de transaminases. E assim, esse paciente recebe um diagnóstico inicial. Como eu disse, na maioria das vezes eles são assintomáticos, mas é comum eles apresentarem alguns sintomas, muitas vezes relacionados à obesidade, como refluxo, queixas articulares associadas a doenças articulares degenerativas, cujo sobrepeso e obesidade contribuem com maior impacto nessa situação. É comum esses pacientes terem queixas de enxaqueca, depressão, apresentarem apneia obstrutiva do sono. Na ausência de cirrose, esses pacientes não apresentam nenhum achado específico ao exame físico. É comum encontrar obesidade central naqueles pacientes com uma resistência insulínica, acantose nígricas. Uma vez que eu reconheci o perfil do paciente, como eu faço o diagnóstico? Para estabelecer o diagnóstico, eu preciso de evidência de esteatose, seja por biópsia hepática, identificada aqui na figura A, seja por exame de imagem, conforme a figura D. Considerando que essa doença é de elevada prevalência, é inviável biopsiar todos os pacientes para diagnosticar a esteatose. Então, na nossa prática, o exame de imagem é o que é feito rotineiramente para esse diagnóstico. E o ultrassom é o exame de escolha inicial, pois ele tem uma boa disponibilidade e baixo custo. No ultrassom de abdômen, a esteatose é identificada por aumento da ecogenicidade hepática, e essa ecogenicidade é comparada com a ecogenicidade do parênquima renal, e menor qualidade na visualização da vascularização hepática. O ultrassom apresenta duas limitações importantes. Na presença de fibrose hepática, esses mesmos achados podem ocorrer em função da fibrose e não da esteatose. Então, pode ser um fator confundidor, pois a fibrose também altera a hepatextura do parênquima hepático e também altera a qualidade da visualização dos vasos hepáticos. Além disso, a sensibilidade do ultrassom para o diagnóstico de depósitos menos intensos de gordura é menor. Então, quando a esteatose está presente em menos de 30% do parênquima, o ultrassom pode não conseguir identificar esse achado. Bom, o diagnóstico da esteatohepatite, ele é feito a rigor, até o momento o padrão ouro é feito, o padrão ouro é a biópsia hepática. Então, para diagnosticar NASH, que é esteatohepatite, a rigor eu preciso de uma biópsia que me mostre esteatose hepática, infiltrado inflamatório e degeneração baloniforme dos hepatócitos. Mas, como a gente acabou de dizer, é inviável biopsiar todo mundo. Então, a gente tem que filtrar aquele paciente que pode ter um risco maior de esteatohepatite e de fibrose. Quando, então, indicar a biópsia hepática? Quando eu estiver diante de um risco aumentado dessas condições, que seria, de acordo com os principais guidelines, aqueles pacientes que têm aminotransferases persistentemente elevadas, em especial a ALT, que é a TGP, pacientes que têm múltiplos componentes da síndrome metabólica e, normalmente, aqueles com mais de 60 anos e, dentre as etnias, os hispânicos são aqueles de maior risco. Bom, o próximo passo é avaliar o grau de fibrose hepática. Como dito anteriormente, é a fibrose hepática que apresenta impacto maior no prognóstico desse paciente. Essa fibrose pode ser avaliada de forma invasiva, através de biópsia hepática, e aqui na letra C nós temos uma imagem de uma biópsia hepática já com nódulo de regeneração, sugerindo então uma cirrose hepática, mas felizmente nós temos testes não invasivos
para avaliar a fibrose hepática, e aqui existe nessa figura as letras E e F, que sinalizam a elastografia transitória, que é o aparelho do FibroScan, e elastografia por ressonância. São formas de se estimar a fibrose hepática através da avaliação da rigidez do fígado. E aqui nessa figura, eu resumo os principais testes não invasivos para avaliar fibrose hepática. Na imagem, aqui na porção inferior, nós temos os diferentes métodos de elastografia: elastografia transitória, elastografia através do aparelho de ultrassom, que seria o Point Shear Wave e o 2D Shear Wave, e a elastografia por ressonância. Percebam aqui à direita que esses métodos, eles apresentam um custo elevado e menor disponibilidade. Então, na nossa prática, inicialmente, nós devemos priorizar os testes sanguíneos que têm menor custo e maior acessibilidade. Esses testes levam em consideração marcadores indiretos e diretos de fibrose hepática. Eu destaco o FIB-4 e o NEFIO-DSCOR, que são os mais utilizados na nossa prática e são realizados através de parâmetros laboratoriais que são fáceis de ser realizados na nossa rotina, como transaminases, plaquetas e albumina. Bom, considerando que essa doença tem uma elevada prevalência, nós devemos triar toda a população? Para responder isso, eu trouxe essa tabela que faz uma análise comparativa dos diferentes guidelines em doença hepática gordurosa não alcoólica, um resumo do consenso europeu, americano, inglês e Ásia-Pacífico. E eu destaco aqui exatamente a questão do screening na comunidade. A triagem na comunidade em geral, ela não é recomendada porque, apesar de ser uma doença comum, não existem estudos que mostram custo-efetividade dessa conduta. Entretanto, existe uma tendência de se recomendar a triagem naqueles pacientes de alto risco, que seriam aqueles pacientes com uma ou mais características ou um ou mais componentes da síndrome metabólica, considerar naqueles pacientes com diabetes tipo 2 ou com obesidade. E qual teste você deve realizar nesse screening? Testes não invasivos, como o NEFIO-DSCOR e o FIB-4, seguidos de elastografia. Mais detalhes sobre esse estadiamento nós vamos ouvir na conversa aí, na palestra com a doutora Patrícia. Bom, e por fim, quais são as principais complicações dessa doença? Dada a epidemia global de diabetes e obesidade, modelos estatísticos estimam um aumento de 178% nas mortes relacionadas à doença hepática gordurosa até 2030. Percebam que, além da elevada morbimortalidade associada a essa condição, existem manifestações extrahepáticas ilustradas nessa figura, condições que normalmente estão associadas à NEFID, que aumentam ainda mais a carga dessa doença. Esses pacientes têm risco de neoplasia, de complicações cardiovasculares, doenças articulares, renais, apneia obstrutiva do sono, entre outras. Esses pacientes têm como principal causa de óbito doença cardiovascular. E os mecanismos envolvidos estão associados ao status pró-inflamatório desses pacientes, a dislipidemia, principalmente às custas de hipertrigliceridemia e HDL baixo, que contribuem e que participam desse processo de aterosclerose. A segunda causa de óbito desses pacientes é por malignidade. Os pacientes com esteatose hepática têm quase 2 vezes mais risco de desenvolver uma neoplasia do que a população geral. Neoplasias tanto do fígado quanto extrahepáticas, como cólon, rins, mama. Apesar dos mecanismos não estarem bem estabelecidos, acredita-se que a inflamação crônica associada à gordura visceral participam desse processo de carcinogênese. E as complicações da doença hepática entram aí como terceira causa de óbito nesses pacientes. E normalmente está associada à fibrose avançada, como a cirrose, e complicações da hipertensão portal.
É a cirrose o principal fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. A incidência anual desse câncer é de 10,6 por 1.000 pessoas ano em pacientes com cirrose por NASH. Entretanto, cerca de 20% dos pacientes com NAFLD sem cirrose apresentam CHC. Mas a boa notícia é que esse risco é um pouco menor, cerca de 0,08 casos por 1.000 pessoas ano. E, além disso, é um perfil de pacientes que pode complicar por outras condições. E eu trago aqui o maior risco de evoluir para um quadro de COVID grave. O mecanismo ainda não é bem conhecido, mas existe uma provável associação com fatores de risco, como presença de diabetes e obesidade, que contribui para um desfecho pior dessa doença. Bom, e como mensagens finais, eu gostaria de chamar a atenção para a doença hepática gordurosa não alcoólica como um problema de saúde pública mundial e de caráter silencioso. Existe uma associação bidirecional dessa doença com os componentes da síndrome metabólica, e eu destaco o diabetes tipo 2, que aumenta o risco de cirrose e complicações em mais que 2 vezes. As principais causas de morte em pessoas com NAFLD são doenças cardiovasculares e neoplasias. A fibrose hepática avançada é o principal marcador prognóstico e, felizmente, existem métodos não invasivos que nós devemos utilizar na nossa prática para estadiar o paciente. Eu destaco aqui o FIB-4, o NAFLD Score e a elastografia. Eu agradeço pela atenção. Boa noite. Obrigada, Roberta. Assim, foi uma excelente explanação. Acredito que todos nós aprendemos muito com todas as palavras de Roberta e realmente é o que a gente mais vê, né? Nós que trabalhamos no serviço de transplante, eu e Bianca, te vê o tanto de pacientes que são transplantados hoje por NASH, a causa que mais cresce no Brasil, e na Europa já tem alguns países que têm o NASH como principal indicação de transplante, principalmente no sexo feminino. Então, é muito importante a gente entender que não é só uma gordurazinha, né, Roberta? Exatamente. Exatamente. E aí a gente vai pensar, né, quais são os pacientes que podem evoluir de forma grave, já foi bem pincelado por Roberta, mas a próxima, vamos só ouvir a EMS, que agradeço novamente, e a gente volta para mais detalhes sobre o NASH. Então, vamos lá prosseguir aqui nosso raciocínio. Depois de terminado o evento, todas as nossas conversas, discussões vão estar disponíveis no canal oficial da APM no YouTube. Então, vai ficar acessível para todos para assistir, inclusive os que não conseguiram estar na apresentação ao vivo. Então, nós já vimos a prevalência da doença, né? É uma epidemia silenciosa, mas não é nada inocente, uma vez que a gente sabe, sim, que um percentual desses pacientes evoluirá com formas graves da doença. Então, nem todos os pacientes vão evoluir de forma grave. Então, por muito tempo, a orientação que nós ouvimos com frequência é que era só uma gordurazinha que não precisava se preocupar.
Acontece que, paralelamente com a epidemia de diabetes, de síndrome metabólica, veio a epidemia de gordura no fígado e, na verdade, aquele percentual menor de pacientes que evoluíam com gravidade, ele ficou cada vez maior. E a gente sabe que em torno de 20 a 30% podem evoluir com fibrose e, na verdade, a gente tem uma média de progressão, isso é muito heterogêneo, mas de um estágio de fibrose a cada 7 anos. Então, o fígado normal, ele tem 0 cicatrizes. E aí ele pode começar a acumular F1, uma fibrose leve, F2, fibrose moderada, F3, fibrose grave, e F4, que é a fibrose avançada, que é a cirrose propriamente dita. E uma parte desses pacientes, cerca de 1/5, evolui de maneira mais rápida, que são os fibrosantes rápidos, que nós chamamos. E um dos principais fatores independentes para isso é o diabetes descompensado. Também, quando a Roberta falou das duas nomenclaturas, é exatamente porque com a denominação de Maffeld, eu posso ter coexistências. Então, dada a prevalência, eu posso ter a doença gordurosa do fígado associada, por exemplo, a uma doença hepática gordurosa associada ao álcool. Então, o paciente que tem mais de um fator, né, de agressão ao fígado, ele pode evoluir de maneira mais rápida com acúmulo de fibrose. E pode evoluir, sim, com cirrose, hepatocarcinoma, necessidade de transplante. Na verdade, a gente sabe que esse é um paciente que tem uma predisposição genética, então ele tem um background genético, e aí, para a gente entender o estadiamento, a gente precisa pensar da seguinte forma: o fenótipo do paciente, se ele vai ter uma doença mais benigna ou uma doença que evolui com maior gravidade, tem muito a ver com o equilíbrio entre mecanismos que perpetuam a inflamação e a fibrose e mecanismos que restauram e reduzem toda essa agressão ao fígado. Nós já sabemos que existe um background genético significativo, então isso muito se fala do Lean-Nash, né, que muitas vezes o paciente, mas por quê? Por que que eu tenho? Então, às vezes o background genético, ele é significativo e torna o paciente de maior risco. Então, é muito importante a gente compreender tudo isso e entender que mesmo o paciente que não tem a síndrome metabólica por completo pode evoluir com formas mais graves. E aí, quando a gente pensa em estadiamento, a gente precisa entender onde estamos. Então, se for um médico da atenção primária, ou um clínico geral, né, que está atendendo o paciente na atenção primária, o importante é que eu exclua a doença severa. Então, a Roberta bem falou que nessa população, na população geral, a prevalência é muito baixa de fibrose avançada, a não ser aqueles pacientes que têm outros comemorativos. Então, aqui, o ideal é que sejam feitos um estadiamento através de metodologias mais acessíveis, que é o FIB-4, o APRE e o NAFLD Score. Já quando o paciente já está num serviço secundário, por exemplo, acompanhado por um serviço de endocrinologia, um serviço de obesidade, né, de cuidado com cirurgia bariátrica. Então, é muito importante que a gente compreenda que são pacientes que já estão num contexto de maior risco para uma fibrose mais avançada, então é um paciente que tem um grupo que tem uma maior prevalência de doenças mais avançadas. Então, nesse momento, já é aquele paciente que nos preocupa mais. E tem, sim, o paciente já no serviço terciário, um paciente que tem, em sua maioria, os que chegam lá são os pacientes que têm fibrose mais avançada. Então, o que é importante? No estadiamento, a gente consegue determinar quem são os pacientes que têm uma baixa probabilidade de ter uma fibrose avançada, os pacientes que têm uma alta probabilidade de ter fibrose avançada e aqueles que estão numa faixa cinzenta, uma faixa intermediária. O ideal é que a gente procure utilizar essas metodologias mais simples e mais acessíveis e gratuitas e de fácil acesso na internet. Então, aqui são links, você consegue acessar no Medicalc o cálculo tanto do APRE, quanto do NAFLD Score, como do FIB-4, e o NAFLD Score tem um próprio site que a gente consegue fazer todo o cálculo do paciente.
Então, eu consigo determinar onde meu paciente está nessa probabilidade de maior ou menor fibrose hepática. E aí, quando a gente pensa, os dois principais, como a Roberta mencionou, é o NAFLD Score e o FIB-4. O NAFLD Score, eu tenho vários parâmetros: idade, AST, ALT, contagem de plaquetas, IMC, albumina, e se meu paciente ele já tem uma alteração da glicose, um pré-diabetes, ou ele já é diabético. Tudo isso pontua para o cálculo do NAFLD Score. Todos esses aplicativos, eles já dão um valor que a gente consegue colocar no gráfico e entender se esse paciente tem uma baixa probabilidade ou uma alta probabilidade de ter fibrose avançada. É essa a resposta que a gente consegue ter com esses scores. Então, não consigo saber se o paciente é um F1, um F2, um F3, um F4. Mas eu consigo determinar se o paciente tem o maior risco de ter fibrose avançada ou não. E o FIB-4, ele leva em consideração apenas 4 desses parâmetros. Mas quando a gente coloca em acurácia, eles são correspondentes. Então, tanto o NAFLD Score como o FIB-4, eles são excelentes ferramentas para a gente avaliar onde o paciente está no grau de fibrose. E aí, acontece que, às vezes, o paciente entra na zona cinzenta. Então, como que eu considero? Esse paciente tem um maior risco de evoluir com a forma mais avançada da doença ou não? Primeira coisa que a gente faz é procurar combinar métodos. Então, a gente combina o FIB-4 com o NAFLD Score ou vice-versa, ou então a gente associa uma elastografia, que pode ser uma elastografia transitória, como a Roberta falou do FibroScan, pode ser a elastografia por outras metodologias, como Sharewave, ARF, e a gente consegue, então, entender se esse paciente tem a maior probabilidade de ter ou não fibrose avançada. E por que é importante falar da elastografia por ressonância? É a metodologia que tem uma maior acurácia, no entanto, ela tem pouca disponibilidade, tá? E outra coisa muito importante que vale a pena ressaltar é que a interpretação da elastografia é uma interpretação que não é tão simples. É muito importante que um profissional habilitado a compreender o que aquela elastografia pode trazer de informações é muito importante, porque, por exemplo, já tive casos de pacientes encaminhados por ter uma elastografia compatível com F3 e F4, e, na verdade, na janela em que foi avaliada a resistência do fígado, tinha um nódulo, tinha uma hiperplasia nodular focal, que é um nódulo benigno, e o paciente veio com uma chance de ter uma fibrose avançada muito significativa, e, na verdade, ele não tinha fibrose nenhuma em todo o parênquima, fora esse nódulo que tinha sido mensurada a resistência no exame de elastografia. Então, aqui eu trouxe para vocês um raciocínio de como nós podemos raciocinar. Então, imagine, né? Estamos atendendo um paciente com suspeita de NAFLD, então esse paciente se enquadra todo aquele quadro de síndrome metabólica que a Roberta falou, e ele tem uma evidência radiológica, então ele já tem uma evidência de uma ressonância, de um ultrassom, de que tem gordura no fígado. A gente, primeiramente, deve avaliar com o cálculo, por exemplo, do FIB-4. Se esse paciente tiver uma idade menor que 65, quer dizer, idade é um fator de risco independente, né? Então, o paciente que tem mais idade, ele tem um maior risco de ter uma doença mais avançada. Então, se a idade for menor que 65 e um FIB-4 menor que 1,3, ou o paciente for maior que 65 anos e um FIB-4 menor que 2, ele tem um valor preditivo negativo de 95%, então, esse FIB-4, ele exclui em 95% a doença avançada no fígado. Então, isso é uma ferramenta muito importante. E esse paciente, ele deve seguir
na atenção primária, muita abordagem em medicina do estilo de vida e sempre pensar naquelas outras causas de óbito, né, num paciente que tem gordura no fígado e recalcular esse FIB-4 com 1 ano. A gente vai ver mais em relação a tratamento na próxima apresentação. Se o paciente tiver o FIB-4 entre 1,3 e 3,25, ou então maior que 65 anos, entre 2 e 3,25, ele está naquela zona cinzenta. Então, o ideal é encaminhar para um serviço secundário de atendimento, então, um médico hepatologista, que tenha uma visão, que a gente, né, uma formação, uma capacitação, para que a gente consiga entender se aquele paciente precisa fazer uma outra metodologia, que é o mais comum, a gente associar uma elastografia a uma outra metodologia como o DEFT score, e aí a gente entender se esse paciente tem uma ausência de fibrose avançada, que aí cai novamente nesse grupo, que repetirá a avaliação em 1 ano, ou se é um paciente que está na zona intermediária, que aí eu vou considerar inclusive biópsia, ou se é um paciente que claramente é cirrótico. Então, algumas vezes acontece de nós já recebermos um paciente que já tem alguns estigmas de cirrose, né, que o hepatologista ele consegue ter um olhar mais treinado para identificar essas alterações. Não digo estigmas periféricos, mas alterações em exames laboratoriais e com todo a anamnese, exame físico do hepatologista. Então, às vezes o paciente já tem uma plaqueta tendendo a baixa, ele já tem até alterações de função hepática, hipertensão portal e até mesmo ascite. Então, esse paciente é um paciente que deve ser seguido no serviço terciário e, se o paciente tiver a possibilidade de transplante, já encaminhar para um serviço transplantador. Então, vejam vocês que tudo começa com entender qual a possibilidade do paciente ter uma doença mais grave ou não, né? Então, essa avaliação com esses métodos são muito importantes e eles estão muito disponíveis, tá? E é isso. Então, na verdade, eu quis trazer para vocês de uma maneira mais clara, para que todo mundo possa entender. Mas se tiver qualquer dúvida, envia para a gente, para que a gente possa discutir casos posteriormente. Vamos conversar sobre tratamento, né? Mas antes eu peço para a equipe do áudio já colocar o vídeo da MS. Novamente eu agradeço. Vamos continuar, então. A doutora Bianca agora vai falar sobre tratamento. Fica à vontade, Bianca. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a APM pelo convite, e em especial a doutora Patrícia, e falar um pouquinho de estratégia de tratamento no NASH, na doença hepática gordurosa, que é uma doença que cada vez mais permeia o nosso dia a dia. Não tem como a gente falar de tratamento sem a gente pensar em estar agindo diretamente naquelas doenças, naquelas condições associadas à síndrome metabólica. Então, na obesidade, no sobrepeso, no diabetes tipo 2, evitando
os maiores riscos cardiovasculares, que, como já foi falado, é uma das principais causas de mortalidade em pacientes que evoluem com fibrose, e depois, especificamente, qual a terapia específica para os pacientes com NASH. Quando a gente dá uma olhada, aqui já batendo o olho, a gente já vê de cara que o que permeia todas essas condições é, sim, a gente pensar num melhor estilo de vida, né? Numa dieta mais saudável, numa prática de atividade física. Como é que fica isso, então, em relação ao paciente que tem NASH? Então, existem alguns trials, muitos, na verdade, que tentaram estabelecer qual modalidade de exercício físico seria mais adequada para esse tipo de paciente. Então, como vocês podem ver, algum desses trials, muitos deles, na verdade, não se basearam em achados de histologia, e sim, às vezes, de normalização de enzimas hepáticas, ou às vezes de redução de gordura intrahepática, mas medido por alguma técnica não invasiva, mas, de maneira geral, a prática de exercício físico tem uma tendência favorável à melhora da esteatose hepática, da inflamação e da fibrose. Então, quando a gente faz uma análise de todos esses estudos, a gente vê que, na verdade, a maioria dos estudos são pequenos, com N pequeno, e eles são inconclusivos em relação à modalidade de atividade física que deve ser proposta. Mas, se eles vão ser só aeróbicos ou eles vão ser os que a gente chama de resistidos, né? Em geral, acredita-se que eles devam ser indicados de moderada intensidade, mesmo naqueles pacientes que são magros e não precisam perder peso. É importante que o paciente entenda isso, a importância da prática de exercício físico e adote isso como um estilo de vida, porque isso vai ter, sim, um benefício tanto na inflamação quanto na evolução para a fibrose. Em geral, a gente reserva os exercícios mais resistidos para aquele paciente que tem alguma dificuldade de mobilidade, ou para aqueles pacientes que já têm uma fase mais avançada de fibrose, de sarcopenia, e em que não vai haver tanto perda calórica. E é muito importante sempre conversar com o paciente, levar em consideração o estilo de vida desse paciente e a preferência do paciente, né? Não adianta nada a gente estipular que o paciente vá, por exemplo, fazer natação se o paciente não sabe nadar, né? Então, a gente precisa adequar isso ao dia a dia do paciente. Em relação à dieta, a gente muito tem se falado a respeito da dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é uma dieta que já foi comprovada ter benefício para evitar doença cardiovascular e melhor controle de peso. É uma dieta que privilegia verduras, legumes, frutas, azeite, mais peixe, menos carne vermelha, sem comida processada e ultraprocessada. Então, é uma dieta que passou a ser interessante que seja adotada por pacientes que têm esteatose hepática. Existe uma meta-análise de vários estudos e a gente vê também uma tendência de que a dieta mediterrânea pode sim ser benéfica nesses pacientes. No entanto, há poucos estudos e pequenos estudos que mostraram até uma associação inversa, mas, na grande maioria das vezes, é uma dieta que pode ser, sim, uma opção para o paciente. Em relação à dieta low carb, existem também alguns estudos menores, se a gente for ver o N de pacientes não é tão grande assim, e muitos deles levam em consideração só a normalização de enzimas, e alguns poucos levam em consideração realmente a redução da quantidade de gordura dentro do fígado. E o que esses estudos mostraram? Que essa dieta com pouco carboidrato, com menos carboidrato, pode sim estar associada com menor redução de gordura hepática, mas elas, às vezes, não normalizam as enzimas hepáticas. Então, são uma opção também, depende sempre também da preferência do estilo de vida do paciente. Então, na verdade, o que a gente sabe, o que geralmente a gente orienta o paciente, é que para aquele paciente que precisa perder peso, seja feita uma dieta hipocalórica, com uma redução de 500 a 1.000 quilocalorias por dia, ou uma meta de 1.200 a 1.500, 1.800, dependendo se é mulher ou se é homem,
tem a opção da dieta mediterrânea, tem a opção da dieta low carb, e existem, a gente sabe que cada vez mais tem aquelas dietas da moda, e tem que sempre lembrar que essas dietas, na maioria das vezes, são pouco toleradas, e principalmente a médio ou longo prazo. Outra coisa que vale muito a pena a gente reforçar com o paciente é evitar alimentos ultraprocessados, da preferência para alimentos naturais, evitar a frutose, não a frutose derivada das frutas, a frutose que é usada muito para adoçar algumas bebidas e doces, e essa frutose ela pode alterar a permeabilidade do intestino, ela tem um poder maior do que a glicose, inclusive no fígado, de levar ao acúmulo de gordura. E sempre respeitando as diferenças culturais, religiosas e individuais na escolha dessa melhor dieta para o paciente. Então, resumindo, a gente tem, e eu acho que isso, daqui para frente, mesmo que daqui a um tempo a gente venha a ter cada vez mais drogas ou combinações de drogas que vão atuar e vão resolver ou reverter fibrose, eu acredito que a dieta e a atividade física vão sempre fazer parte do dia a dia e da estratégia de tratamento desses pacientes que têm NASH. Além da dieta e da atividade física, é importante também orientar o paciente a evitar o fumo, melhora do sono, controle de estresse, uma coisa que a gente sabe que não é fácil no dia a dia, né? E a redução do consumo do álcool, ou de preferência o não consumo do álcool, e existem alguns trabalhos que mostram que o consumo de 2 ou 3 doses de café, principalmente em pacientes com uma cirrose, um quadro mais avançado, pode evitar a progressão da cirrose. Vamos dar um enfoque, então, na obesidade e no diabetes. A NASH, então, pode ser reversível, né? A gente já falou, foi tão bem falado aqui, que é a inflamação, mas é principalmente a fibrose que vai ter uma correlação direta com a menor sobrevida do paciente e com maior risco de desfecho desfavorável. Existe um trabalho, então, grande, com 183 pacientes obesos, um trabalho francês, obesos severos, e esses pacientes foram avaliados por histologia no começo do estudo e depois, nos 5 anos de estudo, e foram pacientes que foram encaminhados para a cirurgia bariátrica, e o que eles viram? Que os pacientes que mais perderam peso foram os pacientes que tiveram uma maior resolução da inflamação. E aqueles pacientes mesmo que tinham fibrose avançada no começo, depois de 5 anos foram biopsiados, foi estudado o fígado, e eles viram que 85% teve uma melhora, sendo que alguns tiveram reversão, sim, dessa fibrose avançada, mostrando que, sim, é importante esse foco na controle do peso e na perda ponderal, quando indicado. Aqui, só reforçando, então, tem estudos que mostram que a perda de peso é importante, então, perda ponderal a partir de 3% já poderia melhorar a esteatose presente no fígado, uma perda de mais de 5% já poderia melhorar a inflamação, mais de 7% já a resolução da hepatite, e mais de 10% poderia haver algum grau de reversão de fibrose hepática. Lembrando o que a doutora Roberta falou, a doença ela é bidirecional, né? A gente sabe que ela vai, que ela vem, mas ela pode sim melhorar com a perda de peso. E importante é que essa perda de peso ela seja depois sustentada. A gente sabe que uma grande parte desses pacientes vão voltando à rotina dele do dia a dia, vão voltando a ganhar peso, mas tem estudos já que mostram que essa melhora ela pode perdurar por 2 anos, mesmo naqueles pacientes que voltam a ganhar peso. Então, no NASH, a gente vai tratar a obesidade e sobrepeso, a gente vai tratar o diabetes e a dislipidemia. Aqui eu só queria ressaltar que os pacientes que têm dislipidemia, eles podem ser tratados com estatina, com foco no tratamento da dislipidemia e não com estatina no foco de tratar o NASH em si. E, a princípio, a doença do fígado não é uma contraindicação para o uso de estatina. E os pacientes obesos e os pacientes com diabetes devem ter a farmacoterapia indicada para cada caso, e aqui a gente já chama atenção algumas drogas ou classe de drogas que tiveram
um sucesso, vamos dizer assim, no tratamento da obesidade, no caso, os análogos do GLP-1, e no diabetes, no caso, os inibidores do cotransportador de sódio e glicose, que poderiam ser drogas também usadas, então, para NASH. Vamos ver como que essas drogas, então, se comportaram no paciente que tem NASH. Aqui, um pouquinho antes, a gente sabe que toda vez que é proposto um trial, um estudo clínico, tanto a agência americana como a agência de medicamentos europeia, elas preconizam a avaliação histológica para avaliar esse desfecho, tanto antes do início do estudo com a droga, quanto no final do estudo. E, para isso, procura-se observar tanto a resolução da inflamação, da esteatohepatite, sem a piora da fibrose, ou a melhora da fibrose, pelo menos a melhora de um estadio da fibrose, sem a piora da esteatohepatite. Claro que se a gente tiver uma droga que melhora as duas coisas, é o nosso sonho de consumo, né? A terapia medicamentosa, ela fica reservada para pacientes que, então, já têm uma fibrose maior ou igual a 2. Pacientes com menos fibrose, até o momento, então, tem indicação de dieta e exercício físico. Então, aqui, tentando entender um pouquinho como funcionou o GLP-1 na NASH, existe um estudo que foi feito com 48 semanas com liraglutida em pacientes que tinham sobrepeso e tinham NASH, comprovado por histologia. Então, o que se observou? Esses pacientes tiveram, sim, uma melhora, que ficou em torno de 40%, histológica, e os pacientes que perderam peso, perderam mais peso do que o placebo, né, do que o grupo controle, e normalizaram mais a enzima hepática em relação ao controle. Mas a gente vê ainda que não é um resultado tão brilhante assim como era esperado. Existe algum trabalho também com a semaglutida no NASH, e aí um estudo maior, já acompanhando os pacientes por 72 semanas, e em pacientes com também estudo por histologia, e o que eles viram? Principalmente numa dose maior da semaglutida, foi possível, em alguns casos, a resolução do NASH sem a piora da fibrose, se comparado ao grupo placebo. Então, existem estudos com semaglutida que estão indo para a fase 3. Vamos aguardar, né? Em relação aos inibidores do SGLT2, especificamente no NASH, né? Esse estudo foi feito observando gordura hepática e enzima hepática. A gordura foi observada pela elastografia por ressonância, e um estudo usando a hipoglifosina no paciente versus o tratamento padrão do diabetes, um N de 42, e o uso dessa medicação esses pacientes conseguiram ter uma maior redução da gordura hepática em relação ao grupo controle, e também, como desfecho secundário, tiveram uma normalização da LT maior que o grupo controle. Existe um outro estudo que também foi feito usando outro inibidor, que é a canaglifosina, e que mostrou menor acúmulo de triglicérides no fígado e uma correlação com a perda de peso. Existem 7 revisões sistemáticas desses estudos que usaram os inibidores de SGLT2 em NASH, e o que a gente tem que observar é que alguns avaliaram só a normalização das enzimas hepáticas, outros avaliaram redução de gordura hepática, e outros ainda acompanharam os marcadores bioquímicos. E o que a gente teve de resultado, né? 5 estudos mostraram que pode sim existir a redução da gordura hepática e das enzimas hepáticas, só que um dado importante é que a maioria não avaliou a histologia hepática, então não se conseguiu demonstrar uma melhora de fibrose. Resumindo, como é que a gente fica na NASH em relação a essas duas classes de medicação? Em relação ao uso dos inibidores de SGLT2 no NASH, ainda os estudos são inconclusivos para a gente adotar isso como tratamento para a NASH especificamente. Em relação aos análogos do GLP-1, também há um consenso de que são necessários mais estudos, embora exista estudo com semaglutida que continua na fase 3. E aqueles pacientes obesos graves que têm indicação de cirurgia bariátrica devem ter a cirurgia indicada
segundo a Sociedade de Obesidade, ou Diabetes ou de Síndrome Metabólica, embora a gente saiba que a cirurgia bariátrica pode, sim, melhorar um pouco a inflamação e a gordura no fígado. Vamos falar, então, um pouquinho das drogas específicas para tratar NASH. A gente atualmente tem 2 drogas que a gente pode dizer que são aprovadas para o tratamento de NASH, que é a vitamina E e a pioglitazona. Quando a gente fala do tratamento, até como a gente já foi falado anteriormente, a gente tem uma doença que é heterogênea, que é complexa, e que não são todos os pacientes que deveriam ser tratados da mesma forma, e que a gente ainda, de alguma forma, tem que evoluir mais em tentar descobrir qual é aquela assinatura do paciente, tentar diferenciar o paciente, e talvez esse paciente, um determinado paciente se beneficie mais de drogas antimetabólicas, anti-inflamatórias, e outros pacientes se beneficiem mais de drogas que reduzem fibrose, ou uma combinação dessas 2 classes de medicação. Então, as meta-análises usando vitamina E em pacientes com fibrose e com NASH, um N até grande, se soma todos os estudos de mais de 1.300 pacientes, e a gente observa que existe uma tendência realmente a redução da fibrose, mas principalmente uma tendência à redução da inflamação. Entretanto, os pacientes que vão responder mais à vitamina E seriam aqueles pacientes que são obesos, que são mais jovens, entre 15 e 50 anos, que têm alteração de transaminase e que estão dispostos a perder peso. Em relação aos pacientes com pioglitazona em NASH, ela foi usada tanto em pacientes com diabetes como em pacientes sem diabetes. Então, a revisão sistemática do uso da pioglitazona em NASH sem diabetes também demonstrou uma melhora da fibrose. A pioglitazona em NASH em pacientes pré-diabéticos ou diabéticos também tem vários estudos sobre isso, e também ela parece melhorar tanto a inflamação como é capaz de melhorar a fibrose, mas se a gente observar a porcentagem, a quantidade, não é uma quantidade tão grande assim de pacientes, nem todos vão responder. Então, a gente tem as 2 drogas que são disponíveis, seria a vitamina E e a pioglitazona. Então, a vitamina E mais para aqueles pacientes que não são diabéticos. O grande problema da vitamina E é que a gente não sabe por quanto tempo a gente vai manter o tratamento, e existem relatos de um risco maior de câncer de próstata e de AVC. E no caso da pioglitazona, ela pode ser usada tanto para pacientes diabéticos como não diabéticos, mas também existe o relato de um ganho de peso, câncer de vesícula e osteoporose em mulher. Então, essas drogas, o ideal é que elas sejam disponibilizadas para paciente que tem uma histologia que comprove a NASH, e seja discutido caso a caso, risco-benefício com o paciente. Aqui eu nem vou entrar muito, mas a gente sabe que existem vários trials com várias drogas que têm sido propostas ao longo desses últimos anos, e muitos desses trials acabaram não evoluindo para estudos de fase 3, e atualmente a gente tem algumas poucas drogas que estão em fase 3, mas principalmente os novos trials tendem a fazer uma associação de drogas. Então, dependendo do perfil do paciente, né, como a Patrícia falou, se é um paciente que já tem mais fibrose ou menos fibrose, você pode fazer uma combinação de uma droga que tem uma ação mais antimetabólica, uma droga que tem um efeito antifibrótico, ou se o paciente cirrótico, uma droga que predominantemente tem efeito fibrótico, e associar isso a uma droga que tem um efeito antimetabólico. Aqui é importante a gente lembrar que o problema é que a doença é heterogênea, e que esses estudos com drogas isoladas, eles mostraram, em geral, pouca superioridade em relação ao uso do placebo, não mais que 30%, 32%. O que a gente fica aqui de futuro, então? À medida que a gente vai conhecendo mais a doença,
Muito tem se falado nisso, a gente tem uma medicina de precisão para individualizar o tratamento para aquele paciente ou aquele subgrupo de pacientes. À medida que a gente vai entendendo mais que a doença pode ter, sim, um fundo genético, conhecendo os polimorfismos, a gente tem uma terapia voltada para esses oligonucleotídeos. Outra coisa que tem também sido estudado é a flora intestinal, esse microbioma intestinal. A gente sabe que tem um papel direto na maior ou menor permeabilidade do intestino, com maior ou menor absorção de gordura, e existem estudos mostrando que se a gente conseguisse melhorar ou mudar essa flora intestinal, a gente podia favorecer a maior ou menor absorção de gordura e acúmulo de gordura no fígado. E lembrando dos polimorfismos genéticos, inclusive alguns que teriam efeito até protetor. E o que a gente deixa, então, de mensagem para casa? Eu acho que o principal é, independente do grau do paciente ou do subgrupo do paciente que ele vai se encaixar, e das drogas que a gente venha a ter disponível, a gente precisa continuar focando. Eu acredito pessoalmente que a gente não vai sair disso, a gente vai estar sempre focando em melhorar o estilo de vida com uma dieta mais saudável e uma prática de atividade física, em todos os casos. Eu acredito que é muito importante, né, a Patrícia sabe disso, a gente participa até de uma campanha internacional do dia da esteatose hepática, então a gente acredita que é muito importante você engajar e empoderar o paciente de como é a doença, do que pode ajudar, para que ele se ajude, ele entenda que é importante essa dieta, essa atividade física e essa mudança toda do estilo de vida. É importante tratar a síndrome metabólica, que eu já comentei aqui, e acho que o mundo ideal seria a gente ter um acompanhamento tanto com uma equipe multidisciplinar, que pudesse atuar tanto na parte nutricional, na parte de estabelecer qual a melhor atividade física, quais as metas para aquele paciente, e às vezes até com diferentes especialidades médicas, né? O endócrino atuando junto com o cardiologista e atuando junto com o hepatologista. E talvez o futuro seja essa medicina do estilo de vida associada à combinação de mais de uma droga, né? De drogas com diferentes perfis. Era isso. Excelente, Bianca. Foi uma excelente revisão. Acredito que a gente abordou todos os pontos, né, da doença gordurosa do fígado. E nós temos aqui 10 minutos para a gente responder algumas perguntas que estão no chat e também para a gente conversar um pouco, né, sobre a prática de cada uma de nós. E vou começar pela pergunta do público. Vou perguntar a Roberta, né? Uma vez feito o diagnóstico por um clínico, quando que deve encaminhar o paciente para o especialista? Ótimo, esse é um ponto importante, né? Acho que, na minha opinião, a gente deve seguir o fluxograma que a Patrícia mostrou na apresentação. Fizemos o diagnóstico de esteatose, avaliamos as condições que estão associadas. Esse paciente pode consumir álcool, usar medicamentos, ter hepatites virais e outras condições associadas à esteatose. Próximo passo é avaliar o paciente em relação a grau de fibrose hepática, porque esse é o principal marcador prognóstico nessa doença. Então, eu recomendo que seja utilizado um teste não invasivo, que o clínico pode utilizar, é uma ferramenta que está disponível gratuitamente na internet, que seria o FIB-4, que seria um dos mais recomendados. Se esse paciente, pelo FIB-4, ele cai no ponto de corte do limite inferior, ou seja, ele é de baixo risco de fibrose avançada, esse pode manter o segmento com o clínico, com a atenção toda voltada para o tratamento que a doutora Bianca colocou para a gente. Se esse paciente cai no que a gente chama de zona cinzenta, ou já no ponto de corte de alto risco de fibrose avançada, eu já encaminharia para o especialista. Porque eu acredito que o acesso à elastografia, a depender da região em que a gente se encontra, não seja tão fácil. E para o especialista, talvez até a interpretação do método seja mais interessante ficar mesmo com o especialista nessa situação.
Legal, Roberta. E assim, algumas vezes, né, acontece de o paciente ficar em acompanhamento com uma elevação de enzimas e que se acredita ser da gordura do fígado, né, da doença metabólica, já que o contexto é de síndrome metabólica, e o paciente pode ter uma outra doença. Então, realmente é muito importante. É interessante isso porque cada vez mais eu fico muito satisfeita que os encaminhamentos dos endocrinologistas, os encaminhamentos dos clínicos já vêm com FIB-4 e até emociona, assim, muito importante, né? É uma ferramenta útil na nossa prática, né? E é importante isso que você falou, né, Patrícia? Avaliar outras condições, porque esse paciente pode ter uma hepatite viral associada à hepatite C, e a gente deve buscar por esse diagnóstico na atenção primária e secundária. E em relação, Bianca, aqui, eu acho que essa pergunta que veio agora, ela é complementar, né? Em se tratando de um baixo risco, o acompanhamento pelo clínico deve ser com qual periodicidade? O que é orientado em relação ao fígado é um acompanhamento anual, né? Mas toda aquela síndrome metabólica, a depender de como esteja o diabetes, a hipertensão, né? O quanto que é necessário encontrar com o médico para acender a chama do autocuidado, para a mudança do estilo de vida, isso vai mudar e individualizar o tempo de retorno com o clínico, que pode ser 3 meses, 6 meses, a depender de cada paciente. Bianca, uma pergunta aqui para você. Assim, a gente trocar aqui uma figurinha em relação aos pacientes que vão para o transplante, né? Muitas vezes a gente está recebendo pacientes com a doença hepática descompensada e com IMC muito elevado. Qual que é a repercussão disso no manejo do paciente? Pergunta difícil essa, mas a gente vem discutindo isso acho que cada vez mais, né? A gente tem tido tanto o paciente que vem já com uma cirrose descompensada, obeso, mas que a gente vê que o paciente, na verdade, ele é sarcopênico, que é essa perda da força muscular, que é uma questão que está associada à cirrose descompensada, né? Então, fica sempre a discussão. Eu acho que tem a discussão da cirurgia bariátrica, uma coisa que a gente discute muito, mas ainda fica reservada para aqueles casos do paciente que tem a cirrose mais compensada, naquela fase mais descompensada, né? Porque a gente discute se talvez vale a pena fazer durante a cirurgia do transplante ou depois, qual o tipo de cirurgia. Eu acho que isso ainda leva muito debate, né, do que fazer. Mas, de qualquer forma, esse paciente com cirrose e obeso e sarcopênico tem que ser estimulado a melhorar a dieta. A gente consegue, no nosso caso, a gente tem uma equipe de transplante multidisciplinar, então a gente consegue esse encaminhamento para a nutricionista, para nos auxiliar nisso, e esse paciente também passa por um processo de reabilitação e de atividade física, sim, né? Antigamente a gente achava que esses pacientes cirróticos deixava eles quietinhos ali, né? Melhor não mexer com eles, mas a gente sabe que muito pelo contrário. Até a prática de exercício pode fazer com que ele não perca a massa muscular, a performance dele, chegue mais num status melhor para o transplante de fígado, né? Que a gente sabe que é uma cirurgia que depois tem todo um pós-operatório e tudo mais, mas a gente tenta, de alguma forma, reabilitar esse paciente antes da cirurgia. Medicamento nessa fase, realmente, a gente fica muito limitado, né, com medicamento, né? Um IMC maior que 40, realmente, assim, é um IMC que dificulta muito, né? A gente está recebendo cada vez mais, né, Bianca? É uma discussão grande, muito né? complicada. Não é uma contraindicação absoluta para o transplante, né? Mas a gente tem que ver com muita cautela se existe um outro senão, né? E colocar na equipe de reabilitação, que eu tenho a maior felicidade de dizer que a gente tem um terceiro andar, uma academia para reabilitar nossos pacientes. E isso faz toda a diferença. E cada vez mais a gente tem visto, né, esse perfil de paciente, né? E aí eu acabei não falando de transplante, mas o transplante tem indicação
na NASH de qualquer cirrose descompensada ou de câncer, mas a gente precisa lembrar que se o paciente vai com esses fatores de síndrome metabólica por transplante, uma grande chance dele ter a recidiva do NASH depois do transplante, ou mesmo aquele paciente que não foi transplantado por NASH e, pelo próprio processo de envelhecimento, as próprias medicações, ele pode ter NASH depois do transplante, né? Infelizmente. Então, é uma coisa que a gente tem que continuar sempre de olho, né? E, assim, e um olhar mais para os doadores, né? A esteatose, na população geral, isso repercute negativamente no pool de doadores. Então, no número de pessoas que podem doar o fígado, né? Para, no caso de uma eventualidade, né? De uma fatalidade. Então, uma causa comum de descarte de órgãos é a esteatose hepática, porque ele é um fator, né? Quando a esteatose ela está mais do que 30% no fígado, quando a equipe vai captar aquele órgão, isso aumenta muito o risco de complicações. Então, esse é um fígado que ele, na maioria ele deveria ser descartado, né? Então, também tem essa repercussão negativa do ponto de vista do transplante, da escassez de órgãos. Então, é uma preocupação bem além, né? Sim, e se a gente imaginar que cada vez mais a gente vai ter pessoas com esteatose, com esteatohepatite, cada vez mais difícil ter o doador também, né? O doador mais adequado, né? Bom, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga-nos. Eu queria ouvir, Patrícia, a sua opinião a respeito do novo ponto de corte que vem sendo recomendado para o FIB4. A gente sabe que o FIB4 é uma ferramenta que vai ser utilizada para descartar ou não fibrose avançada. E, na nossa prática, muito paciente cai na zona cinzenta na hora que a gente vai calcular, naquele risco indeterminado. E foi sugerido seguir um ponto de corte que fala a favor de fibrose avançada, ao invés de 3,25, de 2,67. Você tem feito isso na sua prática? Qual que é a sua opinião a respeito dessa mudança de ponto de corte no estadiamento da doença? Quando cai nesse ponto de corte, né, eu fico mais ressabiada, fico mais preocupada, mas de verdade eu ainda associo uma outra metodologia para definir, né, se o paciente tem um maior risco ou não. Eu acredito que é interessante, principalmente quando a gente pensa que é a ferramenta que a maior parte da comunidade médica tem acesso, né? Então, nós vamos ter, sim, mais falsos positivos, né? Mas eu acredito, sim, que é possível mitigar um pouco um encaminhamento mais tardio do paciente, sabe? Acho que pode ajudar. Ótimo. Obrigada. Eu acho que eu tenho uma pergunta para a Roberta e para a Patrícia, mas você na prática, a gente vê na prática clínica, no consultório, principalmente, cada vez menos o paciente querendo ser biopsiado, né? A gente sabe que a gente tem cada vez mais técnicas, não todo mundo tem acesso, mas a elastografia, a ressonância e tudo mais, esses métodos não invasivos. E eu queria saber, na sua opinião, quando é que você indica a biópsia hepática? Quando você indica para o paciente, olha, acho que vale a pena fazer a biópsia hepática no seu caso. Não pensando em ensaio clínico, pensando no paciente de consultório. Essa é uma discussão importante, sabe, Bianca? Ainda mais se você for considerar o seguinte argumento: você vai biopsiar, mas até o momento a gente não tem droga aprovada, então na prática a sua conduta vai ser a mesma. Existe essa linha de argumento, né? Apesar de eu não concordar totalmente. É difícil essa decisão de biopsiar. Eu sempre lanço mão desses testes não invasivos, do FIB4, do Neffield Score, da elastografia. Se esse paciente tem resultados divergentes, uma elastografia que fala a favor de fibrose avançada, mas todo o outro contexto não fala a favor, se existe essa divergência entre esses métodos que eu também associo, como a Patrícia também faz, eu opto pela biópsia.
e se esse paciente tem enzimas persistentemente alteradas. E eu falo persistentemente, porque quando ele chega com as enzimas alteradas, eu proponho uma mudança de hábito de vida, estabeleço uma meta e peço para ele voltar para ver se isso vai ter um impacto no nível de enzimas. Basicamente, são essas as duas principais. E nesse contexto de paciente com mais de 50, 60 anos, que tem aí uma síndrome, todos os componentes da síndrome metabólica, esse paciente eu também já vou olhar com um cuidado maior para avaliar o momento certo da biópsia. Mas é uma discussão importante e uma resposta difícil. Na prática de vocês têm seguido qual rotina? Quem fala, Patrícia? Assim, eu coloco muito as cartas sobre a mesa, né? Um paciente, explico para ele realmente quando há uma divergência e que eu acho muito importante a gente entender qual o terreno que a gente está pisando, né? Principalmente quando as enzimas ficam persistentemente elevadas, já fui surpreendida por outros diagnósticos, né? Então, eu acho que é colocar as cartas sobre a mesa e explicar para o paciente que realmente tem situações em que a biópsia ela é muito importante, né? Eu também vou pela mesma linha, acho que muito na dúvida diagnóstica, acho que sem dúvida, né? Não exclui, né? Acho que a mudança do nome que ela vem até para ajudar isso um pouquinho, né? Que você pode ter associação, porque há um tempo atrás muito se focou, ou era uma coisa ou era outra coisa, você, né, não podia ter hepatopatia crônica por álcool e por gordura não alcoólica, a gente sabe que na verdade não é assim que funciona, e acho que é uma decisão que você compartilhe com o paciente, ele acaba entendendo, né, que é importante, porque de repente eu tenho outra doença que pode ser tratada de outra forma, né? Exato. Bianca, uma pergunta para você. Qual que é a sua opinião sobre pioglitazona na sua prática? E eu estendo para a Alberto. Na verdade, não uso muito na prática, na prática do dia a dia, não. Eu acabo focando mais estou falando de paciente mais não cirrótico, né? O paciente do consultório. No estilo de vida, na dieta, nessa proposta de atividade física e tudo mais, mas é uma medicação que tem a sua indicação, né? Infelizmente, a gente, fora a pioglitazona e a vitamina E, fora estudo, a gente não tem medicação mesmo, né? A gente, às vezes, está tratando o diabetes, está tratando o sobrepeso, a obesidade, mas você não está tratando a hepatite em si, né? É uma opção, né? Não sei o que você acha, Roberta e Patrícia. Eu sigo essa linha, Bianca. Para mim é uma opção naquele paciente diabético que eu não vou causar grandes efeitos adversos. Então, aquela mulher que já tem uma osteopenia ou uma osteoporose, eu vou evitar. Mas, em geral, no diabético, seria uma opção. Eu acredito assim que quando a gente olha um paciente que está sendo assistido pelo... Travou um pouquinho. Quando o paciente está sendo assistido pelo endocrinologista, né, e os colegas discutem, né, conversam, mas Patrícia, quais seriam as medicações que você elencaria como as primeiras para o tratamento do diabetes? Eu digo, então, trata bem o diabetes, que vai dar tudo certo. Vai ajudar. Vai ajudar e realmente focar na perda de peso, né? E acho que isso é uma coisa que... Mas se a pioglitazona for uma estratégia que o endocrinologista acredita ser interessante, né? Mas realmente só uso nos diabéticos. Só mais uma pergunta para você, Bianca. Você falou de dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea, ela tem um vinho. Você faz a dieta mediterrânea sem vinho. O que você considera em relação à recomendação, né, sobre o uso do álcool quando o paciente tem a doença hepática gordurosa? Essa é uma discussão bastante difícil, né? Eu acho que o importante é que o paciente entenda o que
significa a ingesta de álcool, né? A gente sabe que a história do álcool fases, agora existe uma fase que até se discute muito se o álcool pode ter algum benefício em alguma dose ou não. Na verdade, quando você vai ler os consensos para paciente que tem NASH, a recomendação é que muito pouco consumo de álcool ou não consumo de álcool de preferência, né? Até porque é um fator a mais agressor do fígado. Mas a gente sabe que às vezes, para o paciente, isso é difícil, dependendo do paciente, né, se ele está acostumado ou não. Então, eu acho que cabe a gente orientar, né? Eu não sei se existe alguma quantidade de álcool que seja segura, a gente que é patologista, é muito difícil a gente ter essa conversa, mas explicar que tem diferenças entre as bebidas, o tipo de bebida, o quanto de bebida, consumo regular ou não, né? Até para que o paciente entenda o porquê que a gente insiste tanto em reduzir o consumo de álcool, não ter consumo de álcool, né? Acho que é um pouco por aí. Sim, Não sei o que e eu acho vocês acham. que, eu não sei, assim, também, às vezes há muita troca da questão do vício da alimentação pelo álcool, então, isso precisa ficar muito claro, né, que a doença pode piorar mesmo que esteja na meta de peso, assim como a gente Isso. faz com o inverso, né, quando o paciente que tem uma cirrose por álcool para de beber, a gente orienta que a doença pode progredir se uma outra causa vier a prevalecer, né. Mas é difícil, né? A gente viu na pandemia, né? O aumento do consumo do álcool, que foi enorme, né? E é difícil, uma coisa que a gente tem que lidar, e acho que tem que falar abertamente, né? Não adianta jogar para baixo do tapete, né? Então, é melhor que o paciente entenda o que está acontecendo, né? Se ele vai beber, até quanto e tal. E é importante que a gente, como médico, saiba também, né? Que existe a ingesta de álcool, né? Porque a gente consegue lidar melhor com isso, eu acho. Sim. Só a última pergunta para a Roberta, em homenagem a ela, que é a pergunta de café. E o café, se recomenda, qual a dose? E aí a gente conclui nossas perguntas, mas nos colocamos à disposição para responder mais, né? Cada um em suas redes sociais, por e-mail. Ótimo. O café tem benefício, não só na doença hepática gordurosa, mas nas doenças hepáticas em geral. E uma explicação para isso seria um potencial efeito antioxidante. A dose, acredito eu que não tem estudos que mostram uma dose exata que possa ter um efeito protetor, mas uma dose por dia, sem exageros, eu acho que é o recomendado, né? Legal. Depende do tamanho da dose. Igual bebida, é igual bebida. É igual uma dose de bebida, cachaça, exatamente. É diferente. Então, eu vou abrir para as últimas considerações, para a Bianca, para a Roberta, e a gente conclui o webinar. Vai lá, Bianca. Eu acho que existe uma perspectiva boa no futuro, a gente ter droga realmente, ou uma associação de drogas, e cada vez mais a gente pensar em ter, talvez, né, seria o ideal, você ter uma equipe multidisciplinar ou várias especialidades médicas acompanhando o paciente, e não deixar nunca de lembrar dessa mudança, da melhora do estilo de vida. Eu acho que isso vai ficar, independente do que a gente tenha daqui para frente em relação às drogas. E eu acho que a conscientização é uma coisa muito importante, porque é uma maneira também da gente prevenir, né? Se a gente souber que, se a gente manter o peso, se a gente praticar exercício físico, claro que isso tem outras coisas envolvidas, mas isso pode ajudar a evitar. Então, né, todo mundo já começar a pensar nisso, acho que já faz diferença. Ótimo. Em relação ao diagnóstico, eu acho que vale a pena frisar que a gente tem que voltar todos os nossos esforços para estadiar o paciente em relação à fibrose hepática, porque é a fibrose que tem um impacto no prognóstico. E a gente sabe que para diagnóstico de NASH, esteatohepatite, a gente ainda não tem um biomarcador que seria o ideal, métodos não invasivos. Então, existe essa dificuldade no diagnóstico dessa fase da doença e até uma grande padrão heterogêneo da doença. Bidirecional, ela pode progredir, regredir. Então, a mensagem final é essa: volte suas atenções para avaliar as condições associadas à esteatose e estadiar o grau de fibrose.
E, Patrícia, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, foi um prazer. Patrícia. Assim, muito feliz em concluir nosso ciclo de webinars, né, da hepatologia no Departamento de Gastro, e a aula ficará gravada, sim, no canal oficial da APM no YouTube. Muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Roberta, foi excelente, e obrigada a todos que estiveram presentes no ao vivo, e obrigada também àqueles que forem assistir após a apresentação ao vivo. Boa noite a todos. Estamos à disposição para tirar dúvidas nas redes sociais, nos e-mails, estamos à disposição. Um grande abraço, boa noite.